Com a decisão, com o anúncio do governo, do conjunto de regras que orienta o orçamento, começa o governo, começa o jogo. O governo tomou posse no dia 1 de janeiro, mas vamos chamar aqui o marco zero, foi agora. Marco zero foi agora. Só que o que é o marco zero? É o ponto de partida, não é não dá para você dizer assim, sabe criança quando entra no carro e fala assim, falta muito, você acabou de entrar no carro. Quem tiver agora com criança no carro, você que é criança, você pergunta pro seu pai, pra sua mãe, né? Falta muito, você vai fazer uma viagem de 3 horas, você acabou de virar a esquina, falta muito. O jogo está começando. E esse conjunto de regras precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Mas uma vez aprovado, é o conjunto de regras sobre o qual o governo vai trabalhar. Então não dá para dizer que temos uma iniciativa do governo que muda alguma coisa. Não, temos um ponto de partida como tivemos no governo Temer com o teto de gastos, que também saiu no começo do governo. Começo que eu quero dizer é o seguinte, os primeiros 3 meses, né, de governo. Já, faltam alguns dias para a gente ir para aquele marco, que eu nem sei por que a gente faz isso, 100 dias de governo. Não sei de onde a gente inventou esse troço, mas a gente faz. E a gente vai fazer aqui, pode ter certeza. 100 dias de governo. 100 dias não são 4 meses, não são 3 meses. Ninguém comemora 100 dias de nada, né? Olha, eu tô trabalhando na Band News FM há 100 dias. Não existe 100 dias. Existe 1 mês, 3 meses, 6 meses, né? Você fala assim, a criança completou 100 dias de vida. Enfim. Mas em governo a gente tem esse troço. Assim como economista e colunista de economia, a nossa Juliana Rosa sabe muito bem disso. Toda vez que a gente dá uma notícia de economia, a gente fala assim, o primeiro trimestre comparado ao segundo trimestre. Eu não me lembro, Fábio, de você ter dito assim, meu desempenho aqui na Band News FM no primeiro trimestre comparado ao primeiro trimestre do ano anterior. Não existe muito isso, mas tem essa coisa dos 100 dias. Nós estamos com 90 dias de governo. Semana que vem agora não é isso, amanhã faz 90 dias de governo. 90 dias de governo. E o que a gente espera desse governo? O conjunto de propostas para transformar o Brasil. Não é a regra de gastos e o conjunto fiscal. E eu fui olhar e a primeira impressão que eu tive era assim, puxa vida, esse talvez seja o governo de começo mais lento de que eu me lembro. Aí eu passei a perceber, eu percebi, lendo, pesquisando, que a gente tem uma sensação de lentidão nos momentos de hoje e quando a gente vai comparar com o que aconteceu antes, é que a gente vai saber se a gente está mais lento ou menos lento. Eu fui pegar 90 dias de governo Sarney, 90 dias de governo Collor, 90 dias de governo Itamar, enfim, os 90 dias. E você vê que, claro, você tem algumas coisas que são... O Collor começou de forma enlouquecida, mas você tem uma certa lentidão, uma certa fase em que o governo patina, né? E tem um marco. Em todos os governos, a palavra é o seguinte, ajuste fiscal. Todo mundo, o tempo inteiro. A discussão fizeram alguma coisa na política monetária, mas tem a questão fiscal. O Collor congelou a economia, tirou o dinheiro das pessoas, mas tem a questão dos gastos públicos, a questão fiscal. Aconteceu isso com todos os governos. É engraçado que o governo que demonstrou, olha que coisa exótica, maior preocupação com a questão fiscal, além do Temer, foi a Dilma, no discurso. Tanto que nas primeiras análises com 90 dias de governo, 100 dias de governo, era assim, ela tem um discurso de preocupação fiscal e olha só o que ficou. Foi o governo mais bagunçado de controle fiscal que a gente teve, foi o governo Dilma. E se dizia que a Dilma tinha uma preocupação fiscal grande comparado ao desajuste que foram os 2 últimos anos do governo Lula, no governo Lula 2, que ele abriu os cofres e mandou ver gasto. E ela demonstrou um interesse por conter gastos, que depois a gente viu no que deu, não funcionou, não foi a marca do governo Dilma. Mas eram os governos anteriores, que tinham juros altos, e não tinha muito jeito. A Dilma até foi uma mulher felizarda, comparado aos juros de hoje, igual ao de hoje, 11,75, os juros
que a Dilma estava com 3 meses de governo. Você pega o governo Lula, ele estava com juros de 26,5% com 3 meses de governo. Olha que loucura. Então você vai vendo que a realidade sempre é muito complicada. Fernando Henrique, quando toma posse com 3 meses de governo, os juros estavam 38%. Fábio, 38%. É inacreditável a taxa de juros. Claro, você tinha uma inflação alta. Ele chega, a inflação está 22%, juros de 38%, né? Então você vê como é muito grande. E é interessante ver, e por isso eu chamo a atenção de olhar para trás, para a gente tirar a conclusão sobre o que está acontecendo. No governo Sarney, por exemplo, o governo Sarney, todo mundo sabe, vice-presidente do Tancredo, eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional, transição do regime militar para a democracia brasileira. O Sarney faz uma reunião com os prefeitos, Fábio, e promete uma reforma tributária. Você acredita? Reforma tributária. 1985. Nós estamos em 2023 e nós estamos falando do quê? Reforma tributária. Ele promete uma reforma tributária e diz assim, veja só, os senhores já foram muito enganados. Eu não quero ser mais um presidente a enganar os senhores, disse a prefeitos sobre a reforma tributária, porque havia sido objeto de promessa do governo anterior, que era o governo Figueiredo. Olha só, reforma tributária em 85 que não saiu. Como também não saiu em 2005, 2015. E vamos torcer para que não vire 2025. Mas, enfim. Collor, com a bandeira de contenção da inflação também, tinha um desafio grande, tributário, fiscal, e não conseguiu enfrentar. Não conseguiu enfrentar. Lula largou com a aprovação de um projeto que abria a porta com a promessa de autonomia do Banco Central. Era compromisso do governo do PT com o FMI. Olha que interessante. Agora ele critica a autonomia do Banco Central. Mas era a regulamentação de um artigo era uma PEC de um artigo da Constituição, 192, que tratava do sistema bancário, e ao aprovar, e aprovou por uma maioria espetacular, foram 442 votos a 13 na Câmara, e ele em seguida dizia que iria partir para a autonomia do Banco Central. Então a gente vê, olhando para trás, que esse começo de governo, esses primeiros 90 dias, um ou outro fez algum ato de impacto, por exemplo, pegar e roubar o nosso dinheiro todo, como fez o governo Collor. Mas, de uma forma geral, o que a gente nota, e que é uma coisa interessante, é que o que esse governo está fazendo nesse momento é criar um ambiente civilizado, e a busca é que seja civilizado, com essas regras, para, a partir delas, sobre elas, começar a transformar o Brasil. Porque até agora, e aí é preciso que se diga, o governo não apresentou nenhum projeto concreto para coisa alguma, só blá blá blá. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não apresentou nada de muito especial. E só esse conjunto de medidas. Por quê? Porque resolveu acabar com o teto dos gastos, que o teto dos gastos estava desmoralizado já, porque já não era mais teto de coisa alguma. E é importante ver que, olhando para trás também, o governo que mais fez coisas nesse momento de 90 dias foi o governo Temer, que, aliás, é um governo que não foi eleito. E uma marca curiosa desse período é que os vice-presidentes, muitas vezes, e aconteceu com Itamar Franco, e aconteceu principalmente com Temer, eles produziram mais do que os eleitos, porque já eram governos de concertação, digamos assim. O Temer, nessa época do ano, já tinha apresentado um pacote de privatizações, já tinha apresentado uma proposta de reforma previdenciária, já estava negociando com os estados a dívida dos estados. E o risco país, aliás, tinha caído a metade nesse período. E por enquanto, a gente está vendo esse governo patinar. É mais desafiador este governo do que os governos anteriores? Os governos anteriores, todos, começaram, de alguma maneira, com uma força política maior do que esse governo começou. E o conjunto de alianças para compor o que falta para que essa força política seja a maioria tem que ser maior. E como o conjunto de alianças tem que ser maior, tem que ter mais concessão. E concessão gera interrogação, concessão gera dúvida. Você não consegue tomar decisões se você também tem que compor com o outro que você acha que vai se opor àquilo que você propõe. Para conseguir
construir essa maioria, é preciso ficar meio parado, deixar as coisas meio pela metade, e é isso que o governo está fazendo. A gente vê que o governo está tateando nos debates, Fábio França. E essa medida que foi aprovada ontem, portanto, pode começar a dar um pouco de paz. Ela foi muito bem recebida no meio empresarial, ela foi bem recebida no meio financeiro, muitas dúvidas, tem muita dúvida ainda, mas assim, é uma mudança importante. A Fazenda surpreendeu. E o meio político também comprou. Aparentemente não vai haver dificuldade para aprovar. Ele não é um conjunto polêmico. O teto era mais difícil de aprovar do que essa medida. Até porque tem pisos de gastos, né? E também tem teto de gastos. Eles conseguiram fazer um negócio que tem teto, mas também tem piso para garantir que o governo gaste e consiga investir. A gente vai acompanhar, Fábio, e a gente tem todo o interesse que isso funcione, porque somos brasileiros, a gente quer que o Brasil ande. Quer dizer, não estamos aqui na rádio torcendo para que dê errado. A gente está torcendo para que dê certo, né? Então as análises, pelo menos as que eu faço, são sempre sob a ótica de tomara que funcione. Tomara que funcione. Eu queria que o governo Bolsonaro tivesse acertado mais, eu queria que o governo Dilma tivesse acertado alguma coisa, eu queria que o governo Temer tivesse acertado mais. Todos os governos, a gente sempre espera que acertem mais. Vamos torcer para que esse governo acerte também. Vão merecer a crítica, a gente critica. Os ministros, por alguma razão, eles têm uma necessidade louca de mostrar que eles têm um poder que eles não têm, e aí eles falam e criam crises. Então, vamos observar e torcendo para que essas crises políticas sejam crises políticas de baixo impacto. Temos que estar preparados, porque o jogo é pesado, as eleições estão aí, Bolsonaro está aí, o PT está aí, a Gleisi Hoffmann, por exemplo, deu uma declaração que, aliás, foi motivo de crítica nossa aqui ontem, para bater no Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro chegou no Brasil e aí a presidente nacional do PT vai rebater o Bolsonaro, vai brigar com o Bolsonaro. Tem que deixar o Bolsonaro para lá, deixa o Bolsonaro falar. É uma coisa que a gente ainda não conseguiu sentir. O tom do presidente também é algo que a gente está avaliando, né? Não dá ainda para saber, Fábio, ouvinte querida, para onde que ele vai. A Dilma, quando tomou posse, ela deixava a oposição bater e respondia muito pouco. O Lula parece que é um pouco mais sanguíneo, está um pouco mais sanguíneo do que já esteve. E isso nunca é bom para a aprovação de medidas e das transformações. Vamos acompanhar? Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Não sei se você concorda, se você discorda, mas se discordar, escreve. Se concordar, escreve também. Aliás, manda um WhatsApp para a gente, 999-592-100.